Conforme anunciamos ontem, Jovino Nolasco de Souza, secretário da Cultura de Bento Gonçalves, presidente da Fundação Carlos das Artes, um homem com uma bagagem fantástica. Foi vereador, foi secretário de governo aí do prefeito Fortunato 2 vezes, né? Turismo, Do turismo. Foi presidente da FENAVINHO, organizou a Vinhuva Fest lá em Lagoa Grande, no Nordeste. Enfim, a bagagem é o que não falta para o Jovino. Jovino, boa tarde, bem-vindo ao canal 14, TV Cidade, para falar conosco sobre a tua nova função agora, que é secretário da Cultura e presidente da Fundação Carlos das Artes. Aliás, vamos começar assim, ó. Já há quem diga que tu está acumulando salários. Não é verdade isso. Não é verdade. Perfeito. Bem-vindo, Jovino. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, Frício. É um prazer enorme estar aqui, principalmente num canal de TV de Bento Gonçalves, que muito nos orgulha já termos em Bento Gonçalves esse avanço. Realmente, eu tenho na minha vida pública acumulado alguns cargos. E que bom que você faz essa pergunta. Primeiro, eu fui secretário de Turismo e, ao mesmo tempo, fui presidente de 3 edições da FENAVINHO. Eu não recebi nada por ser presidente da FENAVINHO. Depois acumulei temporariamente a Secretaria da Indústria e Comércio, a Secretaria de Esportes, sempre acumulando, nunca ganhei nada. Hoje eu sou secretário da Cultura, que atendi esse convite que muito nos orgulha, do prefeito Pazin, e veio junto a presidência da Casa das Artes, que é uma fundação, não tem nada que ver com a secretaria, mas nós acumulamos o cargo e estamos aí para desenvolver um trabalho dentro das diretrizes traçadas pela nova administração. Vamos voltar um pouquinho, Jovino. Tempo que tu fosse secretário, a Via Delvino foi obra tua. Tu foi no governo Fortunato, né? Mas uma coisa que tu participasse ativamente da Via Delvino. Olha, Frício, até parece que nós combinamos as perguntas que você faria, né? Porque você está fazendo umas perguntas. Bom, em primeiro lugar, nós criamos a Secretaria de Turismo, né? Nós, quando entramos na vida pública, nós entramos como diretor do Conselho Municipal de Turismo. Depois, então, o prefeito Rissardo nos oportunizou a criarmos a Secretaria de Turismo. Foi a primeira Secretaria Municipal de Turismo de toda a região aqui, numa época ainda quando o turismo estava dando os primeiros passos. E uma das obras que se consolidou foi realmente a Via Delvino, que ela possuía uma proposta inicial que nada tem a ver com o que está aí. Exatamente. A proposta inicial era um estilo de terminal turístico, temático, com casas, com venda de artesanato, produtos coloniais, com aquele chafariz com vinho, enfim, era uma forma de nós atrairmos o turista para o centro da cidade, como dá a fonte denominada na época de La Fontana, tem assim conotação internacional, como nós vimos esses dias, um grupo da Itália que esteve aí procurando La Fontana e não achavam La Fontana. E as pessoas ficavam, mas o que é essa La Fontana? Que eles estão procurando La Fontana. E a Fontana não está mais ali. Então ela tinha uma outra conotação, bem diferente. Você se lembra, na época, e você era um dos maiores críticos. Com certeza. Da Via Delvino. Contundente, porque eu achava que nós não tínhamos ainda todo Mudei completamente de ideia. Já vou te dizer, bom, isso nós não tínhamos também ainda toda essa informática, essa tecnologia. Na época era um rolinho de papel, de cartolina embaixo do braço, e que nós íamos nas reuniões apresentando o que seria a Via Delvino. Foi um trabalho muito árduo, muitas críticas, que depois, com o tempo, se consolidou. E, por uma casualidade, o nome passou a ser Via Delvino, que algumas pessoas maldosas, é claro, diziam que era a Via do Jovino. Mais de 20 anos daí, eu acho que ninguém mais tira a Via Delvino, que está aí consolidada. Foi um dos grandes privilégios que eu tive na minha vida, trabalhar, claro, com a dona Francesca, com a Magda, com arquitetos que eu tenho o maior respeito, e que hoje está aí, como está aí as informações, o acesso à cidade, aquela central de informações, a pipa em forma de igreja, algumas obras que ficaram no tempo e que registram a nossa passagem pela vida pública. E depois de 22 anos, onde criamos asas, e você conhece o nosso trabalho no Vale do São Francisco, englobando o estado de Pernambuco e Bahia,
E, surpreendentemente, o prefeito Pazim nos procurou e nós acabamos atendendo o convite, porque nós acreditamos exatamente na proposta do prefeito Pazim, que é, acima de tudo, Frisso, valorizar, promover e divulgar os nossos talentos. Quem conhece a nossa caminhada na vida pública sabe que as nossas FENAVINHO tinha 300 shows, 302 atores ou atrações ou valores de Bento Gonçalves. Sim, tu valorizavas realmente nas tuas... Exatamente. E nós agora estamos nessa proposta. Nós não precisamos trazer ninguém de fora, porque aqui nós temos talento em todas as áreas. Estamos organizando essa nova caminhada da cultura, com reuniões permanentes. Tivemos ontem à noite uma reunião com todos os escritores, e você era convidado, não pôde estar presente, mas eu gostaria que você lá estivesse para ver a emoção dos escritores, porque eles não eram recebidos, não eram reconhecidos, ninguém comprava os livros deles, entende? Eram pessoas assim, que estavam ali, a gente via nos olhos, como foram os CTGs de Bento Gonçalves, as suas invernadas artísticas, os corais de Bento Gonçalves, que nós tínhamos festival de corais. Hoje à noite, por exemplo, nós vamos ter uma reunião com todos os artistas plásticos. A semana que vem nós vamos ter com todos os grupos de teatro, de dança. Nós temos reunião também com todos os músicos de Bento Gonçalves, com as bandas, com os jovens, para mostrar e para dizer a eles que a nossa proposta é a valorização. E a Casa das Artes é a casa do artista de Bento Gonçalves. Nós temos uma sala de cinema onde temos mais de 100 filmes. 100 filmes que nós vamos criar lá adiante, né? Claro que são filmes nacionais, alguns preto e branco, como O Pagador de Promessas e etc. Então nós vamos ter um dia da semana onde você, né, eu vou assistir um filme nacional, claro, um filme nacional de categoria, ou na Casa das Artes. Lá tem um cinema climatizado, muito bonito. Nós temos o nosso anfiteatro, que também vai passar a ser palco das nossas atrações. Mas aqui vem as primeiras... Isso não significa que não trarás também peças teatrais de... Evidente, mas a prioridade nossa é os nossos talentos artísticos culturais. E já temos aí algumas coisas boas para dizer para a comunidade. Primeiro, nós assumimos com um museu caindo os pedaços. Eu ia te questionar sobre o Museu do Imigrante, porque eu sei que é uma das coisas que tu preza muito. Eu não consigo entender, Frisso, e se algum telespectador tiver uma resposta a isso, que me diga. Um povo que despreza a sua história, que despreza as suas raízes, eu não vejo nenhuma perspectiva de um futuro brilhante. Talvez não seja questão de desprezar, mas assim, de não valorizar, né? Não dar a importância. É uma questão de interpretação, mas eu, como sou, e você disse com muita tranquilidade, sou um apaixonado por isso. É dolorido eu ver o estado do museu. Nós conseguimos a prorrogação da Lei Rouanet, já estamos com o projeto de captação, nós precisamos de R$1 milhão. Nós já estamos com o dinheiro depositado para a finalização da Casa das Artes. Nós julgamos que até o final do ano nós estaremos, então, encerrando essa novela de mais de 20 anos, que é a conclusão da Casa das Artes. É bem, como diz o prefeito Pazim, a Casa das Artes foi feita com várias mãos, várias administrações, cada prefeito deu sua parcela. E agora, talvez nós sejamos os privilegiados de dar a parcela final. Isso já está programado. Nós julgamos que até o final do ano nós já tenhamos a Casa das Artes concluída. Tu tens orçamento que satisfaça na cultura, Jovino? Sim, nós estamos enfrentando, e até eu vou pedir desculpa a você para não entrar nesse assunto, porque nós temos um Fundo Municipal de Cultura com problemas sérios, porque o dinheiro sumiu. Nós temos algumas outras coisas que o dinheiro desapareceu,
e como isso está em investigação, está em processo, nós nos sentimos assim desautorizados em falar. Mas eu tenho uma notícia extraordinária para Bento Gonçalves, na área da cultura, e que para o nosso entendimento é dar o primeiro passo para uma grande caminhada. Nós teremos 7, 8 e 9 de maio, em Bento Gonçalves, todo o Conselho Nacional da Cultura do Ministério da Cultura. O que significa dizer? São 25 conselheiros que estarão em Bento, num grupo de 48, aonde nós vamos transformar Bento Gonçalves em 7 dias da capital brasileira da cultura. Esses conselheiros, para se ter uma ideia, estarão em Bento Gonçalves analisando 700 projetos de incentivo à cultura de todos os estados desse Brasil continental. E aqui os conselheiros vão ver o estado do nosso museu, vão estar trabalhando dentro da Casa das Artes, vão conhecer os nossos pontos de cultura, nossas atrações, nossas ideias, nossos objetivos. Eles ficarão 3 dias. Isso já está sacramentado, vai acontecer. Já está no site do Ministério da Cultura, e inclusive já com uma movimentação muito grande, que provavelmente a ministra da Cultura esteja em Bento Gonçalves para abrir esse evento. É a primeira cidade do Brasil, Frício, primeira cidade do Brasil, do interior, que nós vamos receber o Conselho Nacional do Ministério da Cultura. Somente esse grupo itinerante em algumas capitais. No dia 28 agora de fevereiro, nós vamos fazer o lançamento. Então estará em Bento Gonçalves, uma autoridade do Ministério da Cultura, num grande evento, que já convido você, a TV Cidade, e todos os talentos artísticos culturais de Bento Gonçalves, no Anfiteatro Ivo Darol, na Casa das Artes. Nós vamos ter o lançamento, primeiro, do projeto Semeador. O que é o projeto Semeador? É o projeto que vai determinar a diretriz do governo Pazin na área da cultura para 4 anos. Nós denominamos esse projeto do projeto O Semeador. Nessa mesma noite, nós estamos já marcando o Fórum da Cultura, que vai ser realizado no mês de abril, e estaremos também, então, fazendo esse lançamento oficial da presença do Conselho Nacional da Cultura. É algo que você não pode dimensionar da grandiosidade que isso representa. A importância para Bento, isso para a região como um todo, né? Como um todo. Nós já estamos recebendo, veja bem, só saiu no site do Ministério esse encontro em Bento Gonçalves, já recebemos telefonemas de prefeitos de outras regiões do Rio Grande do Sul, inclusive de outros estados, que gostariam de estar em Bento Gonçalves para acompanhar as reuniões e para ter oportunidade de discutir e até mesmo ver como andam os processos que estão em Brasília na área da cultura. Nesse sentido, então, o prefeito Pazin já está fazendo contatos, todos os prefeitos da região, nós vamos fazer um encontro em Bento Gonçalves, através das suas entidades, a MESNE, para que eles também tenham oportunidade... Um encontro antes disso? Não, junto para que eles possam ver como é que está o processo, a reivindicação desta ou daquela cidade. É algo realmente, Frício, extraordinário, que nós conseguimos através de uma série de contatos e de amigos que nós possuímos na área cultural. Você é um Bento Gonçalvense privilegiado, você já esteve no Vale do São Francisco por 2 vezes, e eu tenho acompanhado as tuas intervenções no rádio, na televisão, em jornal. O nordestino, o município, por menor que seja, quando o secretário ou o prefeito não tem o que fazer, a não ser olhar para aquela janela e ver aquela paisagem desanimadora da caatinga, da seca, eles vão a Brasília com projetos. Exatamente. Então, uma prefeitura, por pequena que seja, ela tem lá 30, 40 projetos. O que nós fizemos? E eles vão para lá, vão para nós Brasília, aprendemos, pentelhando lá, exatamente. Nós aprendemos a pedir, porque o nordestino pede. Até um fato interessante, só para ilustrar.
Eu estava andando na rua assim e vi uma fila enorme. E eu fiquei curioso, né? Como Bento Gonçalves, fiquei curioso. Eu cheguei e disse, essa fila é para quê? Não sei, me responderam. Se tem uma fila é porque estão dando alguma coisa. Essa é a filosofia. O que custou para nós solicitar ao Ministério da Cultura que Bento Gonçalves gostaria de se candidatar para ser sede do Conselho Nacional Itinerante? Imediatamente nós fomos atendidos. E vamos ter essa grande alegria, essa grande satisfação de nos reunir em Bento Gonçalves com essa gente que decidem os destinos. Aí tem um detalhe dos teus conhecimentos, aquela turma toda que tu conhecesse, governador do estado, de Pernambuco, da Bahia, aquela gente é uma que escola. Tem relações fortes lá em Brasília, porque eles vão para lá e ficam pentelhando. O governador Eduardo Campos, que você sabe, que já foi ministro de Ciência e Tecnologias, o próprio Ranilson Ramos, que é seu amigo, que é secretário estadual da Agricultura, secretário de Turismo, mas o nosso grande amigo, que andou por Bento Gonçalves, e você esteve, inclusive, jantando com ele, que na época ele era secretário de Desenvolvimento Econômico do estado de Pernambuco, Fernando Bezerra Coelho, hoje é um homem forte do governo, é ministro da Integração Nacional. Então, muitas ações, muitos amigos, a gente constrói ao longo do tempo. E quis o destino, quis a sorte que eu assumisse um cargo onde eu pudesse usar alguns conhecimentos, ou até mesmo, como você disse, e eu repito, abusar de determinadas amizades. Mas o fundamental nisso tudo, e se você permite, só para concluir, é de que nós precisamos, Friso, e você tem se manifestado várias vezes no jornal, na rádio, na TV, resgatar esse brilho, como o prefeito Pazin diz, do olhar dos Bento Gonçalves. Eu sou da tua época, eu sou da época que a gente dizia assim, eu sou de Bento Gonçalves, da Mônaco, da Dreia, eu sou de Bento Gonçalves da Todeschini, eu sou de Bento Gonçalves. Quer dizer, a gente tinha aquele orgulho. Nas Penavinho, as pessoas iam trabalhar de graça. Assim que começou os jardins em Bento Gonçalves, as famílias, no canteiro central da cidade, elas iam lá e plantavam flores, pintavam a casa, porque nós vamos receber turistas, porque é a Penavinho. Hoje, veja a situação que nos encontramos. As pessoas tristes, desiludidas, como dizem os grandes pensadores ou adeptos de determinadas ideologias, uma nuvem negra pairou sobre Bento Gonçalves e nós precisamos desintegrá-la. E como desintegrá-la? Cativando esse amor pelas nossas raízes, Jovino, pela nossa oficina história. de música, oficina de teatro, está tudo dentro dos projetos isso? Mas não só isso, porque aí você já está entrando num campo de entrar nos pormenores. Nós temos mais de 32 oficinas pré-estabelecidas, inclusive as itinerantes. Nós não podemos elitizar a cultura e muito menos a Casa das Artes. Então nós temos lá no bairro Divinéia, Eucaliptos, bairros da nossa cidade, de pessoas carentes, que talvez lá esteja uma grande potencialidade, um grande talento. Nós vamos com as oficinas lá, nós vamos para os bairros. Oficinas, nós temos, só para você ter uma ideia, nós temos instrumentos para uma banda marcial, para mais de 100 componentes. Você vê lá na Casa das Artes, eu vou mostrar. Estão lá se deteriorando, estragando através do tempo. Nós temos muito dinheiro para ativar uma coisa dessa, Jovino? Precisa vontade política, e isso que o prefeito tem. Vontade política acima de tudo. Aí, você é uma pessoa ligada ao esporte, e temos algo em comum quando se fala em futebol, mas fala-se muito em Bento Gonçalves na Copa do Mundo, talvez uma seleção venha treinar, mas supondo-se que nada disso aconteça, nós temos um potencial turístico muito grande em Bento Gonçalves, e evidentemente que nós vamos receber na Copa do Mundo de 2014, nós vamos receber
muitos turistas. Nós já estamos nos preparando porque nós vamos ter um grupo de danças gaúchas dos melhores, uma seleção dos melhores peões, bailarinos dos nossos CTGs, que são 9. Nós estamos criando o primeiro, que era o grupo Elos, um grupo de danças italianas com os melhores dançarinos da cidade. Nós queremos reativar a Furiosa e nós queremos dotar Bento Gonçalves de uma banda marcial digna desse povo. Carlos Barbosa possui uma banda... Furiosa é uma coisa que muitos jovens não têm ideia do que se trata. É aquela bandinha das retretas, esses dias... Foi bom você falar isso, porque esses dias eu falei, eu estou com saudades de uma retreta, e a pessoa disse, mas o que é isso? Está falando de... Não, é uma bandinha furiosa. Veja, Bento Gonçalves, para você ter uma ideia, os imigrantes chegaram aqui em 1875, 15 anos depois emanciparam Bento Gonçalves. Esses números, você que é uma pessoa economista, gosta desses números, veja a tenacidade, a força, a coragem dos imigrantes. Só que antes da emancipação do município, que aconteceu 15 anos depois da chegada dos italianos, já tinha a banda, a Furiosa, já existia uma banda. Então o nosso trabalho dos imigrantes foi com luta, foi com suor, com sacrifício, com perdas, com ganhos, mas foi com música, com alegria. Por isso que o semblante do Bento Gonçalves é um semblante que cativa os turistas. E não é porque nós tivemos este ou aquele episódio político, administrativo passado, que vai fazer com que nós sejamos um povo triste, desesperançoso. Né? Nós temos grandes ações, grandes projetos para resgatar. E isso é uma vontade do prefeito Pazinho. Quis o destino que para nós mudarmos um pouco a história de Bento Gonçalves, um jovem viesse nos comandar. E eu adoro a juventude, por isso que eu acho que eu não vou ficar velho nunca. Pois é. Jovino Nolasco de Souza, secretário da Cultura de Bento Gonçalves, presidente da Fundação Casa das Artes, falando conosco, com seus projetos, das suas ideias. Um homem de vasta bagagem, com certeza, tem muito para dar nessa área da cultura de Bento Gonçalves. Não tenho dúvida disso, Jovino. Conta conosco aqui da TV Cidade, o Canal 14 está à tua disposição, quando tu achar alguma coisa interessante, queira divulgar, porque a cultura, a TV é a cultura também, né, Jovino? Então estamos à tua disposição, Jovino. Se você permite, eu vou fazer um chamamento. Sim. Bento Gonçalves, como nós falamos, tem potencialidades, tem talentos em todas as áreas. E nós precisamos, uma vez por todas, prestigiar o que é nosso. E a TV Cidade é a primeira TV de Bento Gonçalves, nós precisamos prestigiar o que é nosso. Pois é. Não precisamos buscar canais de outras cidades ou ouvir baboseiras de outros municípios. Nós precisamos investir e sintonizar no que é nosso. Esta é a proposta que nós temos para a cultura. Perfeito. Muito obrigado, Jovino. Canal 14, foi à tua disposição, a TV Cidade. Muito obrigado, doutor. Bom revê-lo, bom revê-lo. Ok. Muito obrigado, amigo telespectador. Não esqueça que hoje, às 5 horas da tarde, o Esportivo joga contra o Caxias lá. O Esportivo não é essa porcaria que estão dizendo aí, não. O Esportivo tem um bom time, vai se recuperar, com certeza. Tem que dar apoio para o Esportivo. Eu acho que hoje é o dia do Esportivo dar a volta por cima. E depois de noite tem uns joguinhos aí do Campeonato Gaúcho. O restante, que não tem muita importância para nós, porque o importante para nós é realmente o esportivo no Campeonato Gaúcho. Eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br